Convido os irmãos a se colocar de pé e abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Devemos fazer a leitura do verso 3 ao verso 8. Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura. O texto inicia assim no verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Se aceita. Eu quero falar aos irmãos sobre a nossa mútua responsabilidade como membros do corpo de Cristo. Irmãos, uma das coisas ou uma das verdades mais claras e contundentes que a Bíblia faz ou revela acerca da natureza da igreja é que Deus estabeleceu a edificação da igreja por uma agência ou através de uma diversidade de dons, de talentos e capacidades. Deus, quando instituiu a igreja, ou quando a igreja é organizada debaixo do cabeça que é Cristo, Deus não concentrou toda a suficiência, dons e serviços em uma só pessoa, mas distribuiu dons ao seu povo como membros do corpo de Cristo, para que todos os membros que foram feitos não somente membros da igreja, mas sobretudo membros do corpo de Cristo, cooperem. Todo mundo com a mesma visão, com a mesma perspectiva e com o mesmo interesse, que é a edificação do corpo de Cristo. E um dos exemplos mais clássicos que a Bíblia utiliza para descrever essa diversidade do corpo que contribui para a edificação dele mesmo é a figura do corpo humano. O corpo humano, irmãos, é belo. A sua funcionalidade, a forma como os membros atuam, como cada órgão, como cada parte, exercendo a sua função, contribui para o aumento do próprio corpo e para o sustento do próprio corpo. Assim também a igreja de Cristo, que não somente essa metáfora aponta para a igreja como sendo o corpo de Cristo, e de fato ela é, mas essa metáfora do corpo, com vários membros, cada um com sua função específica,
mas ao mesmo tempo todos contribuindo para o aumento e saúde desse mesmo corpo, assim também é a igreja. Somos muitos membros colocados no corpo para trabalharmos para a edificação desse mesmo corpo. E dentro dessa diversidade, irmãos, há homens, há mulheres, há temperamentos diferentes, há capacidade intelectuais diferentes, há capacidade de compreensão diferentes, e há chamados diferentes, ou dons e serviços diferentes. A cada um Deus colocou no corpo como Ele quis, como Ele propôs, e deu um dom específico para que aquele membro no corpo contribua para a função e edificação do mesmo corpo. Isso é importantíssimo, irmãos. Muito mais nos dias em que estamos vivendo. Por quê? Porque somos passivos demais nessa relação e nessa caminhada onde a igreja está sendo edificada. Quando não muito, perdidos, sem saber ou sem identificar-nos como membros vitais e ativos do corpo de Cristo. Este texto, irmãos, que ora acabamos de ler, é por demais significativo, pois conduz o cristão, eu e você, em sua nova vida, agora transformada, com a mente renovada, ou melhor, com a mente de Cristo, a refletir sobre nós mesmos. Com essa mente que foi agora transformada pelo Evangelho, não mais moldada pelo estilo do mundo, não mais moldada pelo secularismo, pela forma mundana de pensar, mas essa mente que nos dá a possibilidade, a capacidade, essa vida mudada, de sermos agentes transformadores no mundo, de não nos contentarmos com a forma do mundo, mas também essa mesma mente deve ser capaz de possibilitar a mim e a você a possibilidade de discernirmos, ou melhor, de nos avaliar, ou de avaliar a cada um de nós, ou o nosso papel no corpo de Cristo. Quem somos? Aonde estamos? Para que estamos? Ou qual o nosso papel? Ou qual o meu papel? Aonde estamos? O texto, só no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só no verso 3, que eu acabei de ler, Paulo utiliza a palavra pensar, conceituar, duas vezes. A NVI traduz a palavra pensar como conceituar. Ou seja, a ideia aqui é que eu e você não devemos primeiramente colocar a nossa mente ou conceituar-nos ou darmos um conceito a nós mesmos acima do que convém. Acima do que convém. Nem muito menos nos dar um conceito abaixo do que convém. Mas somos chamados a conceituar-nos, a pensar-nos de forma equilibrada e de forma moderada. Paulo aqui vai alertar de que precisamos urgentemente saber quem somos. Paulo aqui vai nos alertar de que precisamos ter uma autoimagem acurada, equilibrada,
moderada dentro do corpo de Cristo. Para isso, nós iremos ver no texto 3 pontos. O primeiro é a importância de uma avaliação correta. O segundo ponto é a consciência de saber que somos partes de um corpo e não o corpo sozinho. Somos partes. E o terceiro é, se somos partes de um corpo, devemos assumir o nosso papel com a perspectiva correta. O primeiro ponto. É importante, irmãos, antes de assumirmos o nosso papel, a nossa mútua responsabilidade no corpo de Cristo, é importante que tenhamos uma avaliação correta de nós mesmos. Correta de nós mesmos. Uma avaliação, primeiro, que não assuma o complexo de inferioridade. Ou seja, tantos que se exaltam, como aqueles que se rebaixam, habitam a graça de Deus. Negar a realidade, irmãos, de quem somos, de que somos partes do corpo de Cristo, de que somos filhos de Deus, é uma falsa humildade. Ou seja, é um indivíduo que diz, mas eu não sou capaz, eu sou tão pequenininho, eu não tenho condições. Os puritanos diziam, achas pouco o fato de ter sido amado por Deus? O cristão não pode nem ter uma autoimagem ou uma imagem super elevada, nem uma imagem achatada. Paulo combate tanto uma quanto outra. Quando ele diz, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, Paulo diz, nem por isso deixa de ser do corpo. Olha, Deus distribuiu de forma soberana, como Ele quis. A uns Ele colocou como ouvido, a outros Ele colocou como dedo midinho, a outros Ele colocou como membro superior, a outros Ele colocou como membro inferior. Mas o fato de sermos ouvidos, ou de sermos olhos, ou boca, ou dedo midinho, isso não nos dá a prerrogativa de dizer que não somos do corpo. Devemos também tomar cuidado, irmãos, com um complexo de superioridade. Não podemos pensar acerca de nós, Paulo vai dizer, além do que convém. Não há espaço para soberba, arrogância, altivez no coração de quem foi salvo pela graça. Tudo que recebemos ou que temos foi dado por Deus ou pelo Deus Trino. Portanto, o chamado aqui, veja, o chamado aqui é para fazermos uma avaliação. Outros vão estar embaixo. Porque há, na verdade, essa diversidade no corpo de Cristo. Há pessoas que foram chamadas para ensinar, há pessoas que foram chamadas para pregar, há pessoas que foram chamadas para exercer misericórdia, há pessoas que foram chamadas para exortar, há pessoas que foram chamadas só para contribuir, para ajudar. Há pessoas que foram chamadas para o ministério, outras não. Nem todo mundo foi chamado para fazer a mesma coisa. Portanto, agentes que estão a patamares superiores, agentes que estão a patamares inferiores. Há pessoas que se destacam mais publicamente, há outras que não. Estão nos bastidores.
ajudando, contribuindo, cooperando, exortando, contribuindo, exercendo misericórdia. Portanto, a ideia aqui é que nós não nos apeguemos a essas instituições estabelecidas pelo próprio Deus para nos supervalorizarmos dentro do corpo de Cristo. Olha, como sou bom, como sei pregar melhor, como sei ensinar melhor. Não! O que devemos gastar as nossas energias mentais é nos apegando àquela medida que nos torna todos iguais. É a medida que procede da fé, da verdade do Evangelho, que colocou a todos no mesmo patamar, ou que foi exercido sobre todos a mesma graça, a mesma verdade, o mesmo Cristo, estão no mesmo corpo, procedem de um mesmo Pai e são membros de uma mesma igreja, de um mesmo corpo. Devemos utilizar, irmãos, aquilo que nos equaliza e não aquilo que nos distingue. Portanto, aquilo que nos equaliza éramos todos pecadores e fomos alvos da graça. Éramos todos perdidos e Deus nos salvou. Éramos todos infrutuosos ou não dávamos frutos. E pela graça de Deus, Deus nos capacitou com dons, com capacidades distintas, com instrumentos distintos, para trabalharmos na edificação da sua própria igreja. Quando nos avaliamos, irmãos, a partir de nós mesmos, quando utilizamos a nossa própria medida, a nossa própria régua para avaliarmos a nós mesmos, nós incorreremos no erro de tanto nos elevar demais, bem como o erro de nos rebaixar demais. Mas quando nos apegamos à medida que Paulo está se referindo, cada um pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, nós não somente alcançaremos uma compreensão de que a edificação se dá por meio da diversidade, bem como nós teremos uma avaliação correta dos irmãos, dos dons, dos serviços, das capacidades e para quais finalidades elas foram dadas. Nós não ou jamais ultrapassaremos os limites da nossa relação com Cristo. Quando Paulo chega na igreja de Corinto, encontra a igreja dividida, cheias de partidos. Eu sou de Apolo. Sabe quem é Apolo? Natural de Alexandria. Sabe o que é Alexandria? A capital intelectual do império. Apolo, quando chega aqui na igreja, é uma eloquência. O homem de uma oratória grega perfeita. Orador nato, versado nas escrituras. Prega com afinco, com autoridade. De modo que o auditório fica perplexo ao ouvir aquele grego pregando, inflamado pelo poder de Deus. Eu sou mais Pedro, rude, simples, mais rude, duro. Ou eu sou de Paulo. Aí tinha um grupo mais espiritual que dizia: eu sou de Cristo. E Paulo diz: está o corpo de Cristo dividido? Foi Paulo, Pedro ou Apolo que morreu por vocês? Irmãos, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu um crescimento. Ou seja, é o que Paulo nos chama à razão. Temos que fazer uma avaliação correta de quem somos, aonde estamos e qual é a nossa função. E que as nossas avaliações não ultrapassem a nossa relação com Cristo e de uns para com os outros. Espera aí, verso 3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deve ser ressaltado isso aqui. O elemento mais importante na fé, que controla, que determina, não é o sujeito que crê. O valor da fé não está no sujeito que crê.
Não, de forma alguma. Está no objeto em quem cremos, Cristo. Portanto, essa fé aqui não são sentimentos subjetivos, vagos, mas essa fé é uma fé que tem um objeto correto, Cristo. Portanto, devemos nos avaliar segundo a nossa postura no corpo de Cristo, tendo Cristo como seu cabeça. O pedido aqui é o mesmo pedido que Paulo faz aos irmãos de Filipos: que cada um de vós tenha a mesma mente, o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar, igual ao que houve em Cristo. É a mesma palavra que Paulo utiliza aqui. Pense com moderação. É a mesma palavra que está lá em Filipenses. Cada um de vós pense como Cristo pensou. Pense como ele pensou. Avaliem-se como ele se avaliou. Irmãos, ele, Jesus, como um homem, vivendo entre os homens, tinha toda a prerrogativa para ter um conceito super elevado de si mesmo. Isso porque Paulo vai dizer, sendo Deus, ou seja, ele foi Deus e homem, ou sendo homem, foi Deus ao mesmo tempo. As duas coisas. Ele foi homem e Deus. Ou ele é homem, foi homem e Deus. E as suas naturezas, ou as suas duas naturezas, estavam unidas em uma só pessoa, Cristo. Mas ele não levou em consideração, de forma alguma. Ele não bateu no peito. Sou Deus. Não brinque comigo. Não brinque com os meus atributos. Nada disso. Paulo vai dizer, ele assumiu a forma de escravo, pronto para servir os outros. Lavou 24 pés sujos para dar o exemplo de como se serve. Agora eu pergunto, e nós? Como devemos nos avaliar? Paulo vai dizer, pensar além do que convém? A resposta é clara. Pensem como Cristo pensou. Portanto, Paulo diz, se há, irmãos, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há fortes sentimentos de amor, isso ocupai a vossa mente. Paulo diz em 1 Coríntios 2,16 que o cristão tem a mente de Cristo. Com essa mente, ele tem condições de avaliar-se corretamente. Saber que a sua condição é fruto da graça de Deus. Pensar corretamente acerca dos seus irmãos. Os meus irmãos também são frutos da graça. Amém. Saber se relacionar adequadamente com os outros. Se eu tenho maior capacidade, é para servir os outros. Amém. Se eu tenho maior condição, é para servir os outros. Se eu sei mais, é para servir os outros. Amém. Segundo ponto. Porque assim como num só corpo, verso 4, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. E aí ele vai. O segundo ponto, irmãos, é que devemos considerar nós mesmos como partes de um corpo.
Tem nesses versos aqui uma das mais belas, irmãos, analogias entre o corpo humano e a comunidade cristã. Depois de termos sido desafiados a pensar, pense corretamente acerca de você mesmo. Agora somos chamados a comporte-se adequadamente em relação ao corpo. O apóstolo usa a figura do corpo humano, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Essa figura é com frequência usada. Ele usou em Efésios, ele usou em Corinto, para explicar a nossa relação como membros do corpo de Cristo. Observe que aqui Paulo está comparando. Assim também, assim como. Está fazendo uma comparação para estabelecer paralelos entre o corpo humano e a igreja de Cristo. Observe o paradigma do corpo. O seu corpo, o meu e o seu. Primeiro, você só tem um corpo. Você só tem um corpo. Você não tem vários corpos. Você tem um corpo. Deus só te deu um corpo. Ou todos nós só temos um corpo. Então, esse corpo é o todo. É a formação completa. Mas a formação completa de quê? Segundo a verdade, de vários membros. Você não anda com as mãos. Você não fala com as mãos, embora haja a linguagem ou a linguagem de sinais. Não é a sua mão que bombeia o sangue no seu corpo. Há um coração. Há membros. Entende membros aqui como partes constituintes de um corpo. Não só membros superiores e membros inferiores. Mas nesse corpo somos vários membros. A perna, o braço, a boca, os olhos, os ouvidos. Cada um com uma função específica. O dia que o seu coração falhar, manda o médico colocar a orelha no lugar do coração. Cada um com uma função específica, estabelecida. Mas espera aí. Ninguém trabalha para si mesmo. O coração diz, eu vou bombear sangue só para mim mesmo. O resto se vira. O cérebro diz, não mando mais comando para as pernas. Há uma perfeita funcionalidade, né? Faz exame, está perfeito. Tudo funcionando bem. Faz um raio-x, faz uma densitometria óssea. Mas diz, poxa, perfeito, tudo funcionando bem. O que funciona ao contrário, quando não está funcionando, o corpo começa a apresentar problemas. Luz vermelha. Há membros aí que não está funcionando. Então, verso 4, Paulo vai dizer: temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Quem estuda anatomia humana sabe descrever melhor do que eu, que estou descrevendo de forma vaga como funciona. Né, Max? Daqui a alguns anos você vai poder falar com propriedade. Mas é perfeito. Tudo Deus fez de forma perfeita. E o corpo humano expressa essa perfeição no Senhor. Agora Paulo diz assim, verso 5. Contrário ao corpo, assim é a igreja. Assim também.
Olha para o seu corpo e olha para a igreja. Olha para o seu corpo e olha para a igreja. Assim também, Paulo vai dizer. Assim também o que, Paulo? Conquanto muitos irmãos são homens, mulheres, homens diferentes, com temperamento diferente, capacidade intelectual diferente, com dotes diferentes, dons diferentes. Agora, peraí, mas esses muitos formam quantos corpos? Eu nunca vi Cristo ser cabeça de vários corpos. Há um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Pai. É um corpo. E tem mais. E somos membros um dos outros. Irmãos, Deus formou a igreja como um corpo. E dentro desse corpo, Paulo vai dizer, há homens de todas as tribos, raça, língua e nações. Esse corpo universal. Mas há homens também da mesma nação, mas com qualidades e temperamentos e pessoas distintas, dentro de cada corpo local, de cada igreja local. Foi Deus quem reuniu esse povo debaixo de Cristo, o cabeça. Amém. Foi Deus. Amém. E esse corpo é constituído de vários membros. Alguns são mãos, outros são pernas, outros são dedo midinho, Paulo vai dizer. Outros, a boca, os olhos, os ouvidos. Mas o mais interessante da relação da igreja, que em paralelo com o corpo se forma, é que Deus nos colocou como membros uns dos outros. A ideia aqui é que como se Deus ligou todo mundo a todo mundo. Deus ligou todo mundo a todo mundo. Então, irmãos, não há pessoas insignificantes no corpo de Cristo. Não há papéis insignificantes. Não há membros que devam ser desprezados no seu papel da edificação do corpo. Seja dedo midinho, seja mão, seja perna, seja braço, seja o que for. Deus formou a igreja, um corpo de vários membros, e nos colocou como membros um dos outros, ou seja, há uma interdependência, há uma relação mútua, em que eu dependo dos irmãos, os irmãos dependem de mim, nós dependemos um dos outros, para sermos edificados, formados em Cristo. Porque não sou olho, não sou do corpo. Porque meu olho não pode jamais dizer que não é do corpo. Porque Deus nos colocou como membros um dos outros. O olho precisa do ouvido, a boca precisa do olho, as mãos precisam da perna. Nós precisamos um dos outros. Amém. Nós não somos autossuficientes. Ou nos completamos, ou somos capazes de nos auto-edificarmos, ou sozinhos completarmos o papel que é do corpo, porque somos partes de um todo. Terceira verdade. Se é assim, irmãos, então devemos assumir o nosso papel com a postura correta. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Assuma o papel de vocês com a perspectiva correta.
com a postura correta. Não, Deus me deu o dom de ensinar. Então Paulo está dizendo, se dediquem em fazer isso. Não, eu tenho capacidade de exortar, de chamar o irmão ao lado, de animá-lo, de consolá-lo, de ajudá-lo a seguir em sua obediência a Cristo. E Paulo diz, faça isso. Não, eu tenho a capacidade de exercer misericórdia, de sentir a dor do outro, de ter empatia. E eu faço isso com alegria. Paulo diz, então faça. Irmãos, a conclusão é lógica. Quem entende a sua postura no corpo de Cristo, ou a sua posição, também tem uma postura diferente. Se eu sou um legítimo membro do corpo, eu também tenho que ter consciência de que eu tenho uma função também vital dentro desse corpo. A minha função ou parte que me cabe está relacionada à função que Deus me deu. Essa função ou capacidade para agir é chamada aqui de dom. Nós vamos entender depois que Paulo está falando de dom, não de ofícios. Precisamos entender corretamente o que vem a ser dom. O que é dom? A palavra charismata significa uma dádiva, uma doação, um favor imerecido, uma capacidade dada de forma imerecida. É como se Deus fizesse assim. Como não? Deus fez assim. Pelo seu Espírito e de forma livre e graciosa, concedeu dons aos homens. Dons. Deu capacidade ao seu povo, para que eles, como parte de um todo, cumpram de forma correta a parte que lhes cabe. Ao mesmo tempo que o próprio Deus gerou uma relação de interdependência. Eu vou colocar todos como membros de todos. Para que haja responsabilidade mútua, ou responsabilidade de todos, de uns para com os outros, aonde um vai completar o outro, aonde um vai cumprir a parte que falta no outro. Essa é a ideia. Isso faz com que alguns possuam mais capacidade que outros. Faz com que alguns apareçam de forma mais pública, outros nem tanto. Uns fazem uso da linguagem, outros têm um viés mais prático, mais de serviço. Mas quando reconhecemos que todos nós, como cristãos, eu e você, fomos objetos da graça do Senhor, e que o amamos, porque primeiro Ele nos amou, e que recebemos todos nós o seu Espírito como Espírito de adoção, e que nessa conversão, nesse ato de ter sido chamado da morte para a vida, também fomos capacitados como servos de Deus a cooperar, a agir para o bem uns dos outros. Nossa postura muda. Aí sim, nós iremos trocar o ajuntamento pela comunhão verdadeira. Nós iremos trocar os serviços empurrados por serviços voluntários. Nós iremos trocar fazer com peso no coração e murmuração por fazer de forma alegre, satisfatória. Nós iremos desenvolver essa unidade dentro dessa própria diversidade. E a mutualidade, que é o bem comum, o bem de todos, vai se tornar um fato no corpo. Veja, verso de número 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. A primeira coisa que precisamos entender é que o dom é produto da graça de Deus.
foram doados, verso 6. Aqui em Romanos 12:3, Paulo vai dizer que foi o Deus Pai. Mas em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém. Isso Jesus está citando, Paulo está citando um Salmos. E Salmos diz, e deu até os rebeldes. Até os rebeldes têm função no corpo de Cristo. 1 Coríntios, Paulo diz, o Espírito colocou cada um no corpo como ele quis. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que foi o Espírito de Deus. Isso concluímos que os dons são trinitarianos. É uma ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agindo sobre a igreja, para que o povo de Deus trabalhe e glorifique ao próprio Senhor. Portanto, onde está a jactância? Onde está o orgulho? Aonde está o pensar além do que convém? A graça anula. Segundo, precisamos entender que a diversidade é produto da graça. Olha o que diz o verso 6. Tendo, porém, diferentes dons. Deus não é o Deus da uniformidade. Ele é o Deus da unidade e não da uniformidade. São coisas diferentes. E a unidade se forma na diversidade. Ninguém é protótipo de ninguém, ou ninguém é igual a ninguém. Somos membros do corpo de Cristo, com dons diferentes, com qualidades diferentes, com características diferentes. Deus não concentrou a unidade do dom de Cristo em uma pessoa, mas estabeleceu multiplicidades de dons e serviços. Olha, veja, são diferentes dons. E terceira verdade, precisamos entender. A diversidade não é para destruição, mas para edificação. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, Paulo vai dizer, haja de forma adequada. Verso 5, Cristo, ou Deus nos colocou nesse corpo, ou em Cristo, e nos colocou como membros uns dos outros. Não tem um propósito de ficar nos degladiando, ou de ficar querendo um ser melhor do que o outro. O propósito é edificar a todos. O propósito é servir uns aos outros. O propósito é, com os instrumentos que Deus lhe deu, capacitar uns aos outros, ajudar uns aos outros. É isso. O propósito é esse, não tem outro. Não é para soltar fogos na rua e dizer, sou mestre. Nem para soltar fogos na rua, eu exerço misericórdia. Nem para soltar fogos na rua e dizer, eu exerço ministério. Nem para soltar fogos na rua e dizer, eu contribuo. É edificar uns aos outros. É esse o propósito. Portanto, nessa edificação, precisamos saber, todo cristão tem um dom. Isso já ficou claro. E a segunda verdade é, nenhum cristão tem todos os dons. Nenhum cristão é capaz e completo em si mesmo. O pé precisa da mão, a mão precisa do pé, e vice-versa. Tendo diferentes dons, o texto vai dizer, não são iguais, mas distintos. Devemos respeitar a diversidade. Paulo diz, irmãos, em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus, sou o que sou. Amém. Ou seja, pela graça de Deus, Paulo foi o que foi.
E é o que ele está dizendo no verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um. Ou seja, eu sou apóstolo pela graça. E eu só trabalho por causa da graça. Eu só fiz o que fiz, estou fazendo o que estou fazendo, porque a graça de Deus está atuando em mim. Ele diz, irmãos, em 1 Coríntios 4, versos 6 e 7. O que te torna diferente? Se não a graça. Se tens, por que te glorias se não houvesse recebido? Mais uma vez, a graça exclui qualquer vanglória. O que você tem é a habilidade da graça, para que você faça tudo aquilo para edificar o corpo de Cristo, que você tem que fazer. E a própria graça que estabelece a diversidade, os diferentes dons, os diferentes exercícios. E aqui no verso 6 e verso 7 e 8, Paulo vai listar 7 dons. E correspondente a esses 7 dons, 7 características como esses dons devem ser exercidos. Ou seja, eles são dons não para ser exercidos de qualquer forma, mas com a postura correta. E o primeiro é profecia. Quando ele diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Irmãos, profecia aqui no Novo Testamento raramente tem a ver com predição do futuro, como isso que nós estamos acostumados a ver, a ouvir, a se deparar. O dom de profecia aqui é diferente do ministério profético. São duas coisas diferentes. Ministério profético foram aqueles homens chamados por Deus para escrever a Escritura. São ministérios proféticos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Obadias, Oséias. São ministério profético, ou seja, o ministério dos profetas. Agora, o dom aqui de profecia é totalmente diferente, porque se refere à proclamação da palavra de Deus, se refere à proclamação da verdade. Observe: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, a profecia está relacionada à proporção da fé. E fé, mais uma vez, aqui não é subjetivo, mas é objetivo. Da fé. Ou seja, o que está relacionado ao conteúdo do Evangelho, à verdade revelada por Deus. Então, quem profetiza, quem proclama, quem anuncia, quem prega, deve pregar segundo a proporção da verdade revelada por Deus, segundo a verdade do Evangelho, segundo aquilo que Deus revelou em sua palavra. E isso é tão verdadeiro que Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 3, que a profecia deve procurar ser exercida para edificar, exortar, consolar e instruir. Quem faz isso senão a palavra de Deus? Quem faz isso senão a proclamação fiel da Escritura? Porque Paulo diz: Timóteo, toda a Escritura é inspirada e apta para o ensino, para a repreensão, para redarguir, para ensinar, para que todo homem de Deus ande de forma sábia no caminho da salvação. Então Paulo diz: quem tem o dom de proclamar, de profetizar ou de anunciar, que anuncie segundo a proporção das verdades, da fé, das verdades reveladas por Deus, de acordo com a doutrina ensinada pelos apóstolos. Como diz Judas em sua pequena epístola: rogo a vocês, irmãos, que pelejeis pela fé que uma vez foi dada aos
santos. Que fé é essa? Está aqui. Porque a igreja estava sendo assaltada por falsos mestres, por homens que estavam pregando mentira. E Judas vai dizer: vocês devem batalhar pela verdade que uma vez foi dada a vocês. Pelo conjunto de verdades, de doutrinas, de ensinamentos que foram dados a vocês. Então Paulo diz: quem tem esse dom de proclamar, proclame segundo a proporção da fé. Segundo, quem tem o dom, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. A palavra aqui, irmãos, é diaconia. Servir. Servir. É lógico que havia o ministério formal dos diáconos da igreja, que foi instituído em Atos capítulo 6. E que esse ministério era um ministério formal, de servir às mesas, de atender às necessidades dos santos. Mas aqui há um dom que pressupõe a forma, ao próprio estabelecimento da forma da igreja. Aqui há a ideia de que alguém que demonstra o amor de Cristo servindo outras pessoas, dedicando a sua vida a outras pessoas, servindo essas pessoas, como os diáconos servem às mesas. Até para isso é um dom, irmãos, para você ver. É um dom. E na igreja primitiva havia várias circunstâncias que era de extrema necessidade o exercício prático desse dom, de ministrar, de servir, de dedicar a servir uns aos outros. Igreja em sua maioria composta de escravos, irmãos passando fome, famílias em dificuldades. E Paulo, quando escreve em Atos capítulo 14, ele diz que não pôde ir aos gentios porque tinha que ir para a Judéia, para Jerusalém, para levar a coleta aos irmãos que estavam passando fome. E Paulo diz: isso deve ser feito com dedicação. Com dedicação. Quem está encabeçado em atender às necessidades dos outros tem que se dedicar a isso. A fome não espera, a dificuldade não espera, o socorro não espera. E Paulo vai dizer: se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ah, mas eu tenho o dom do mestre, o didástalo, o ensino. Até isso, ou também isso. O mestre é aquele que tem toda a capacidade, irmãos, de extrair e de explicar as verdades das Escrituras aos seus alunos. É o que a Bíblia chama de apto para ensinar. É um indivíduo que tem a capacidade de pegar uma verdade complexa, profunda, de difícil entendimento e trazer à superfície para ensinar a todos. É alguém que tem a capacidade de ensinar de forma tão clara que é como se abrisse a cabeça de uma pessoa e colocasse a verdade lá dentro. É alguém naturalmente afeito ao exame, à pesquisa, e que desenvolve essa habilidade aprofundando-se nas insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Alguém que é mestre por excelência. E que se outro for assumir, não consegue desempenhar o mesmo papel que ele desempenha, porque ele tem o dom de ensinar. Ele tem o dom. Ah, mas esse indivíduo não deve ser relaxado. Quem é relaxado não deve assumir a cátedra. Quem não está disposto a gastar tempo em pesquisa e debruçar-se sobre o texto bíblico para ensinar a igreja, esse ainda não entendeu o que é o dom de mestre. É o que Paulo vai dizer. O que ensina, olha o termo, esmere-se do fazer.
Ou algumas versões diz, faça com dedicação, com diligência. Mais um. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. A palavra exortar aqui, irmãos, é chamar o irmão ao lado. É levantar o ânimo para Caléu. É colocar de novo dentro do combate. O seu lugar é aqui. É chamar alguém de tal forma que os ânimos dele é recobrado. Como Barnabé, o companheiro de Paulo, foi chamado de filho da consolação. Porque se encontrou com Paulo nos momentos difíceis em que Paulo tinha que ser recebido pela igreja de Jerusalém. E tanto auxiliou Paulo, exortou, consolou, animou. Amém. Isso é um dom, irmãos. Tem pessoas que têm um dom de desanimar. É uma graça que Deus dá. São poucas palavras. São poucas conversas. Mas você sai animado depois de que conversa com aquele irmão. É a capacidade que ele tem. E Paulo diz, use esse dom com dedicação. Anime os outros com dedicação. É um dom que pouco aparece, né? Porque a ideia de chamar alguém ao lado, botar a mão no ombro e dizer, ô meu irmão, chamar alguém novamente. Alguém que está saindo das fileiras do exército de Cristo. Por conta de uma série de coisas. Coisas que desanimam, coisas que eles veem e não gostam. Coisas que o afetam emocionalmente. E ele precisa de uma palavra de ânimo. O que contribui com liberalidade. Esse aqui é o dom do bolso convertido. Amém. É alguém, irmãos, que dá, mas contribui de que forma? Com liberalidade. É o dom da contribuição. É a habilidade especial de ofertar, de repartir, de compartilhar bens materiais com as pessoas e suas necessidades na medida de suas posses. Opa! E acima delas, como diz 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Quem tem esse dom, irmãos, jamais vê a contribuição como um peso. É alguém que está pronto. E jamais vê a contribuição como uma obrigação, mas como um privilégio em compartilhar, em ajudar, em distribuir. E a palavra aqui com liberalidade pode ser traduzida, sabe como? Com generosidade, sem murmuração, ou sem segundas intenções. É o indivíduo que dá, é a ideia de dar com as mãos abertas e também com o coração aberto. Não é aquele que dá assim, rapaz, como é que pode, vocês fumando aqui, dinheiro. É alguém que prontamente está com o coração livre, desimpedido, para dar, contribuir, ajudar. E Paulo diz, ele faz isso sem dor no coração, sem ranger os dentes, sem pensar em ser retribuído, sem pensar na possibilidade de que Deus vai multiplicar, sem pensar na possibilidade de que haverá uma medida recalcada, transbordante. Ele dá literalmente. Amém. O que preside com diligência. A palavra presidir aqui, irmãos,
é alguém que tem capacidade de se colocar em pé diante de alguém. É a ideia do grego. É alguém que foi chamado por Deus para se colocar em pé, ou estar de pé diante de alguém. Não necessariamente postura. Alguém que tem habilidade organizacional, analítica, é ágil, é eficaz, é organizado, é a ideia desse dom. Dirige com organização, é tanto que a palavra presida com diligência. Com dedicação também pode ser traduzida. É alguém que se coloca em pé diante dos outros, de forma organizada, preside uma assembleia, preside uma reunião, preside uma série de coisas. E o último dom, irmãos, é quem exerce misericórdia. Dom da misericórdia. É aquele que faz, irmãos, com que o cristão se envolva com os aflitos, com os necessitados, com os angustiados. Mas fazendo isso, sabe como? De forma espontânea, alegre. É a capacidade de lançar o coração na miséria do outro e sentir no seu próprio coração a miséria do outro. É ter empatia. É sentir a dor do outro. Tem um comentarista que diz: assim como Jesus, a igreja torna-se um grande imã para um número enorme de fracos, doentes e pobres, e que carecem da misericórdia. Os membros que recebem esse dom, irmãos, compadecem-se de forma intensa dessas pessoas. Certamente foi esse dom que fez George Miller criar na cidade de Bristol, na Inglaterra, orfanatos para cuidar de crianças pobres. Certamente foi esse dom que fez com que a primeira escola dominical fosse criada em 1780 por Robert Rogers, ou Reitz, melhor dizendo, com o propósito de ensinar a palavra de Deus às crianças que estavam errantes pela rua, ociosas. E Paulo vai dizer: esse dom deve ser exercido com alegria. Não é para ser exercido com relutância, tristeza, melancolia, mas com um coração alegre, generoso. É como diz o provérbio: o coração alegre é como remédio. É como remédio para o espírito abatido. É alguém que ajuda com alegria, com disposição, com generosidade. Que se envolve, mas se envolve em todos os aspectos. Não é aquela ajuda higienizada, não. É aquela ajuda de envolvimento. É aquela ajuda que se está ajudando, mas ao mesmo tempo se está sentindo a dor daquele indivíduo que está sendo ajudado. Esse aqui é o dom da misericórdia. E Paulo diz: mas quem tem o dom faz com alegria. Você vê espontaneidade na ajuda. Você vê um envolvimento que você diz assim: como pode? Mas observe, irmãos, para encerrar. Paulo aqui não está falando de ofícios. Na igreja há os oficiais, pastores, diáconos, ou melhor, presbíteros, diáconos, bispo, o que supervisiona. Na verdade, o que acontece é que os ofícios só faz revestir o dom, ou vestir o dom. Não é o fato de alguém ter sido ordenado presbítero ou pastor mestre que automaticamente ele vai receber o dom. Não. O ofício só é uma confirmação pública de que aquele indivíduo tem o dom de ensinar, tem o dom de pregar,
foi chamado para pastorear, para liderar, para exercer liderança, para estar à frente. Mas o dom aqui é muito mais do que ofício, é muito mais do que revestimento formal. Dom aqui fala de espontaneidade, de voluntariedade, são capacidades que devem ser exercidas de forma natural e espontânea, sem pressões, sem empurrões, sem ninguém estar concitando a fazer. Quem tem o dom, irmãos, a verdade é que essa pessoa exerce aquilo que Cristo lhe capacitou de forma natural. E isso vai proporcionar aos cristãos, quem entende isso, uma vida cristã que glorifica a Deus, uma vida pessoal que agrada ao Senhor, uma relação de uns para com os outros saudável e, acima de tudo, um papel na igreja que seja frutífero. Então, que Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, nos faça ter uma avaliação considerável, moderada, correta de nós mesmos. Que eu e você nos enxerguemos como partes de um todo. Eu não sei se você é mão, se você é olho, se você é dedo midinho, se você é pé. Mas todos nós fomos colocados no corpo de Cristo com uma função, para edificar esse corpo, para contribuir com esse corpo, ou com a edificação desse corpo, seja ajudando financeiramente, seja orando, seja auxiliando na exortação, seja ajudando no serviço prático dos necessitados, ou seja, exercendo misericórdia a quem está sofrendo. Eu sei que você não é insignificante no corpo de Cristo. Amém. Que Deus em Cristo nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos enxergar de forma correta dentro da igreja, o nosso papel, a nossa função, o nosso, Jesus, dom a ser desenvolvido no corpo de Cristo, porque o Senhor subiu ao alto, deu dons aos homens, para que eles, ó Deus, cooperem juntamente, ou seja, todos juntos, Senhor, devem estar engajados em um só pensamento, em uma só fé, um só batismo, debaixo, ó Deus, do governo de um só Senhor. Amém. Todos lutando, ó Deus, para a edificação da igreja, para a expansão do reino, para a evangelização dos perdidos. Amém. E para o auxílio daqueles que estão, ó Deus, necessitados, precisando, ó Deus, de ajuda, precisando de ser exortado, precisando, ó Deus, de receber da nossa parte misericórdia, paciência, perdão e auxílio, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.